A cidade de Corinto era uma cidade portuária e um rico centro comercial. Localizava-se no estreito istmo entre os mares Egeu e Adriático. Corinto possuía uma população que incluía gregos, romanos e orientais. O Evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo em sua segunda viagem missionária por volta do ano 50 depois de Cristo. Paulo permaneceu 18 meses na cidade depois de partir. Paulo escreveu à igreja de Corinto uma carta que se perdeu, mas perguntas inquietantes feitas pelos crentes numa carta enviada ao apóstolo e notícias perturbadoras a respeito da situação dos crentes provocaram a composição de 1 Coríntios. Os problemas incluíam divisões na igreja, imoralidade e as perguntas concernentes a casamento, alimentos, adoração e ressurreição. Crenças e práticas aberrantes e de espantosa variedades caracterizavam a igreja em Corinto. Nesta carta, Paulo faz uma comparação do corpo de Cristo, a igreja, com o corpo humano. Por isso, o tema de nossa reflexão: viver no corpo de Cristo. Viver no corpo de Cristo é viver em unidade, conforme podemos ler em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Paulo, escrevendo à igreja, chama a atenção dos irmãos para o estilo de vida que eles estavam levando. Esta igreja estava vivendo em contendas. A igreja de Cristo não pode viver em contendas. Não pode haver divisões. Ela é una. Isto significa que não existe outra igreja de Cristo. Não importa se você é batista, metodista, presbiteriano, assembleiano. Se você é da igreja de Jesus Cristo, você é um comigo e com todos os cristãos. Não importa se você foi batizado por imersão, aspersão, somos todos um no batismo de Jesus, pois em Cristo fomos todos batizados no mesmo Espírito. Que tristeza é saber que crentes, membros das igrejas, vivem um relacionamento estremecido. Os crentes de Corinto estavam se dividindo, porque um gostava mais de Paulo, o outro gostava mais de Pedro, o outro de Apolo. Hoje vemos relacionamentos estremecidos porque alguns preferem o pastor Joaquim, outros o pastor Sebastião, ou porque uns gostam de hinos, outros de cânticos e por diversas outras razões. Irmãos, é natural que tenhamos preferências musicais, litúrgicas, preferências por um ou outro estilo de pregação ou de um pastor, ou que venhamos a ter preferência por uma forma litúrgica. Afinal, não somos seres iguais. Não fomos criados dentro da mesma família, dentro dos mesmos princípios, valores, cultura familiar. Cada um de nós recebeu algo diferente, o que nos faz ser o que somos. Contudo, a igreja de Cristo tem que estar unida. Cada irmão tem que aprender a suportar o mais fraco e aceitar o outro com suas diferenças. Cada irmão deve se esforçar para ter paz um com o outro por amor a Cristo. Essas diferenças aparecem na igreja de Roma também, na igreja de Filipenses também. Este não é um problema só da igreja de Corinto, e nem só da minha igreja ou da sua igreja, mas precisamos vencer este mal. O apóstolo Paulo pergunta à igreja: acaso Cristo está dividido? A resposta é não. Precisamos aprender a viver de forma altruísta, viver para os outros, viver na busca de fazer meu irmão feliz, viver para satisfazer o próximo e não a mim mesmo, viver de forma que o corpo de Cristo seja beneficiado. Você é membro do corpo, participa da ceia, canta, ora, lê a Bíblia. Mas como está o seu relacionamento com o seu irmão em Cristo?
João capítulo 17, verso 22 diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Somos irmãos na fé, somos irmãos na esperança, mas somos irmãos de sangue também. Somos irmãos de sangue, pois fomos lavados, comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Cristo derramou seu sangue por mim e por você. Portanto, se queremos viver como igreja, precisamos viver em unidade. Se você tem dificuldade com alguém no corpo de Cristo, telefone para esta pessoa, escreva, manda um WhatsApp, um e-mail, entre em contato quanto antes e diga a ela, em nome de Jesus, eu declaro que as barreiras entre nós caíram, eu te perdoo. Ou, me perdoe, pois somos irmãos no Senhor. Quem sabe você já está alguns dias sem falar com esta pessoa? Quem sabe é seu marido, ou sua esposa, seu filho, sua sogra, seu patrão, seu presbítero, seu diácono, seu vizinho. Ore ao Senhor nesta hora. Se você quer viver como membro do corpo de Cristo, como um verdadeiro cristão, busque a todo custo viver em unidade. Viver no corpo de Cristo é viver com sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. O texto diz que Jesus tornou-se para nós sabedoria da parte de Deus. Isto é, Jesus é a sabedoria que devemos buscar. Sua sabedoria se apresenta no estilo de vida que levou. Ele é o exemplo de vida que devemos seguir. Eu não estou falando de sabedoria humana. Sabedoria na Bíblia não é títulos. Você pode ter 1000 diplomas na parede de sua casa e não ter sabedoria para viver. Você pode ser analfabeto, mas sabe viver com sabedoria. Os títulos são frutos do seu conhecimento. Sabedoria é a graça de Deus fluindo na sua vida. Viver como igreja é viver com sabedoria, é viver como Jesus viveu. Jesus era um homem sóbrio, equilibrado, moderado. O cristão deve ser moderado em tudo. O cristão deve ser moderado nas palavras. Quando você encontra uma pessoa que fala muito, tome cuidado, porque o cristão é alguém que mede as palavras, calcula seus gestos, sabe como entrar e sair. O cristão tem que ter domínio de si mesmo. Por isso, quando o cristão entrar num estabelecimento bancário, numa loja, num ônibus, num avião, onde quer que seja, ele é diferente e deve fazer a diferença. O cristão sempre será notado, não pela sua vestimenta, não pela sua aparência física, mas será notado pelo seu caráter, pela sua postura, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Ele é notado porque vive com sabedoria, vive com moderação, vive com equilíbrio. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Efésios capítulo 5, verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Quando a Bíblia nos pede para vivermos com sabedoria, ela está nos dizendo que estamos vivendo em um mundo mau, dominado pelo maligno, e que precisamos viver com sabedoria para não andarmos na contramão de Deus, e sim na contramão do mundo. Isto é, para não acabarmos vivendo de forma que desagrademos a Deus. Viver no corpo de Cristo é viver em oração. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo agora está falando aos irmãos casados. Na mutualidade do casamento, cada cônjuge tem seus próprios direitos e suas obrigações para com o outro. Ninguém poderia privar o outro
sem que houvesse consentimento para isso. Contudo, o que eu quero observar neste texto é que Paulo cita que eles poderiam se separar por um tempo indeterminado para dedicar à oração. Isso mostra a importância da oração. Mas que não fosse muito tempo, para que Satanás não aproveitasse a ocasião para destruir o lar. A oração é importante para o casamento. A oração é importante para o indivíduo. Creio que a oração é tão importante para as vitórias espirituais que Deus concedeu até um dom para que oremos de forma a edificar nossa fé. Conforme você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12 ao 16, Paulo está explicando sobre a oração em línguas estranhas. O que na verdade quero enfatizar é que Deus deu um dom para orar. Embora a pessoa não saiba exatamente o que ela fala, mas segundo Paulo, de fato seu espírito está orando. No corpo humano, o cérebro manda comandos para o corpo através dos nervos. Jesus é o nosso cérebro, o cabeça da igreja, e através da oração, ele manda os comandos para nós, membros do seu corpo. O Espírito Santo seria os nervos que levam os comandos do corpo ao cérebro, e do cérebro ao corpo. Vou citar algumas frases sobre oração. Não são frases minhas. A oração é para a alma o que o oxigênio é para os pulmões. A oração é a alavanca do crente. A oração é a chave que abre as portas do céu. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O cristão faz da oração um estilo de vida. Ore sem cessar. Eu pergunto a você, quantos minutos você está tirando por dia para orar? Você tem orado todos os dias? Se você quer viver no corpo de Cristo, você precisa orar. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. É através da oração que você vai vencer o inimigo. É através da oração que você vai ser uma nova pessoa para sua esposa, para seu marido, para os seus filhos. É através da oração que você se liga ao céu. Um cristão disse uma vez que o diabo tem mais medo de um cristão ajoelhado do que um que vive em pé. Esta é uma grande arma que Deus deu a você. Use-a. Descubra o poder da oração e você será um crente vitorioso. Deus te abençoe.